A graça e a paz, meus irmãos. Paulo, as muitas letras te confundem. Vamos aqui reagir a um comentário da fala do reverendo Augusto. Quando um terço cai, cai para onde? Quando um terço cai, cai para onde? Não sei. Cai para a terra? Não sei. No Não inferno creio. não é. Não, ainda não. Tem gente que pensa no diabo como estando no inferno, né? Atormentando os ímpios. Exato. Geralmente vermelho, um pá de chifre, um tridente e um rabinho. Essa visão é de Hollywood, né? E de outros antes. A visão bíblica é que Satanás, os seus anjos caídos, eles estão aqui entre a humanidade. São seres invisíveis, poderosos, oprimem, sugerem, em alguns casos possuem as pessoas, mas ainda não estão no sofrimento, não. Interessante ele não querer se comprometer em falar de onde é essa visão. A visão é de Hollywood. Tá, mas Hollywood tirou de onde? É quando a pessoa não quer se comprometer em falar a verdade de qual é a origem, né, da onde surgiu, né? Querendo fazer média, evitar conflito. Com certeza não foi Hollywood que pintou esse diabo, né? Se Hollywood pintou, ela pintou a partir das construções religiosas, né? Principalmente da Igreja Católica Apostólica Romana, seus concílios do Vaticano. Toda essa construção da Idade Média não foi Hollywood que inventou. Vamos pegar aqui o finalzinho. Quando um terço cai, cai para onde? Não sei. Cai para a terra? Não sei. No Não inferno creio. não é. Não, ainda não. Tem gente que pensa no diabo como estando no inferno, né? Atormentando os ímpios. Exato. Geralmente vermelho, um pá de chifre, um tridente e um rabinho. Essa visão é de Hollywood, né? Mas Hollywood tirou de onde? A visão bíblica é que Satanás, os seus anjos caídos, eles estão aqui entre a humanidade. Satanás e seus anjos caídos estão aqui e por aqui. Aonde você tirou isso, né? Que Satanás está aqui por aqui é bíblico, né? Ele está ao redor ou ao derredor, ou aonde você quiser que esteja, né? Tá por aí, tá pela terra. Viste o meu servo Jó? Sim, ele está perambulando, né? E os anjos caídos, o Senhor disse que também está por aqui, né? Por aqui eu não sei aonde, né? Só se for lá na casa de quem falou. Porque por aqui aonde? Por aqui aonde? Por aqui aonde? Vamos analisar primeiro que anjos caídos são esses que estão envolvidos no comando de Satanás. Eu vou tentar deixar esse vídeo o mais curto possível, porque se for tentar entrar no termo histórico sobre cada coisa, primeiro existe distinção na teologia entre anjos e demônios, né? Existe uma conclusão que anjos não são demônios. Existe a origem criacional dos anjos e a origem dos demônios é incerta e tem vários termos para se chegar à conclusão. Outra conclusão é que um corpo, pela lei da física, o espiritual, dois corpos não podem coabitar no mesmo lugar. Então, anjos caídos ou sem cair, anjo não possui seres humanos. Porque anjo tem corpo. Um corpo não possui outro corpo.
O que a gente entende é que centenas de dezenas de milhares espíritos malignos, demônios, vários podem possuir um corpo. Essa é a diferenciação teológica, uma das entre anjos e demônios. Anjos são demônios são espirituais, espírito, né? O espírito demoníaco, né? Já anjos, eles têm corpos. É por isso que ninguém fala que a Satanás possuiu e entrou, o anjo fulano de tal entrou dentro de uma pessoa. Se a gente começar a colocar anjo caído dentro do corpo de pessoas, vamos começar a colocar anjos divinos dentro do corpo de crente. Não pode parar por aí que anjo não possui ninguém, apesar que ele vai falar que os anjos estão aí possuindo pessoas. É desproporcional de qualquer escola teológica bíblica, seja ela presbiteriana, seja ela assembleana, seja ela batista, seja ela o que for, né? Esses são linhas de pensamentos reprováveis, ok? Então, primeiro, já teve até um vídeo, né, anterior aí no canal sobre essa questão, né, sobre os nomes da personalidade do adversário. Esses muitos nomes acabam fazendo confusão na cabeça das pessoas. Anjo caído, Lúcifer, diabo, Satanás, capeta, demônio. Pode fazer uma limpeza, porque é muita confusão, entendeu? Então, na verdade, o diabo, como personagem, como acusador, como opositor, como perseguidor, seja lá como for, ele é a personificação do personagem Satã, entendeu? Satã, ou Ra-Satã. Esse é o tal do diabo. Então, o diabo existe? Existe, porque o diabo é Satanás, Satã. Ok? Agora, quem é o Satã, que é o diabo? A gente já foi falado aqui no outro vídeo que ele é o acusador, o opositor, o anjo com a função de acusar e provar os homens no judaísmo. Então, sim, ele é o adversário, ele é o acusador, ele é o opositor. Só que esse que está aí na foto aí, né? Quer dizer, esse está na foto aí, a foto é um desenho, obviamente. O Samyaza, na cultura judaica, no livro apócrifo de Enoque, ele é o anjo que se rebelou com mais 200, né? Coabitou com as filhas dos homens e nasceram outros seres que até um dos termos da origem dos demônios colocam como sendo esses seres híbridos, o que não nos interessa, né? Como teoria teológica para esse vídeo não é. Eu não estou trazendo um vídeo sobre a origem dos demônios, né? Só estou trazendo que é colocado como teoria. Então, quando a gente fala que Satanás se rebelou com os anjos, tome muito cuidado, porque Satanás não é Samyaza. O Samyaza, ele se rebelou com outros anjos, né? Quando a gente coloca quem é o opositor para os judeus, é Samael, porque todos os anjos, caídos ou não caídos, eles vêm com o termo El no final, que é Deus, ou seja, Samael, Azazel, Rafael, Miguel.
Então Samael é veneno de Deus, amargura de Deus, também na cultura judaica como opositor, ou seja, o anjo que promoveu uma rebelião e teve relações com Lilith. Isso na Cabala, lá na cultura judaica, tem Samael como esse tal anjo rebelde, se levanta contra Deus e etc e tal. Só que Samael não é Satã, não é Ra-Satã. Então aí já identificamos um outro personagem que pegamos a característica desses anjos e colocamos tudo numa mesma bandeja de Satanás, mas não é, né? Cada um desses seres lá, eles tiveram a sua própria história espiritual, o seu próprio conto. Já identificamos ali em Isaías 14 e Ezequiel 28 que não existe nenhum Lúcifer naquela história, aonde é uma sátira contra o rei da época que foi profetizado. Ok? Tem mais detalhes sobre essa história no vídeo anterior e procure para você poder estar identificando isso aí. Então nós temos aqui Samael, el veneno de Deus, né? Inimigo de Deus, veneno de Deus, opositor, o rebelde. E temos aí o nome, aonde se identificamos como ali em Jó. Viste o meu servo Jó, homem íntegro, reto se dizia do mal. Eu andei passeando pela terra e vagando, vendo a vida de Jó, vendo as coisas, vendo os seres humanos como vivem e também tudo que você faz por ele. Então essa é a função, né? Provar, acusar e etc. Agora, da onde o reverendo tirou que os anjos que se rebelaram com esse ser, Ra-Satã, está na terra possuindo as pessoas? Porque o próprio Satanás, ele não sabe cadê essas pessoas que você está falando. Uma coisa é certa, se tem alguns seres a serviço do inimigo, do adversário, esse sim tem que ser os demônios, entendeu? Se existem seres malignos, óbvio, à disposição do mal, eles deveriam ser os demônios. Porque os anjos caídos lá em Judas, muitos já presos, né, se a gente for pegar lá a epístola, existem principados, potestades. Esse é um outro texto que a gente poderia também estar fazendo uma boa análise. A questão aqui é da onde ele tirou esses anjos. Mas lá no livro do Apocalipse, isso, para encerrar, a gente vai estar observando isso aí agora. Outra questão importante, que o próprio Jesus nunca disse que o diabo foi um ser bom que ficou mal. João 8,44. Vós tendes por pai o adversário, o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida, assassino, desde o princípio, e junto à verdade nunca esteve nele. Princípio e nunca. Se você não entendeu, você não vai entender nem no princípio nem nunca. Porque não há verdade dentro dele. Ok. Para finalizar,
Quando diz no versículo 9 do capítulo 12 de Apocalipse, foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, o chamado diabo ou Satanás, sedutor de toda a terra habitada. Foi expulso para a terra e os seus anjos foram expulsos com ele. Satanás e os seus anjos, aí já é outra questão bem perigosa. Primeiro que o livro da Revelação, nessa questão aqui, e justamente essa passagem aqui, são de coisas que hão de acontecer. Primeiro problema, se aqui for Satanás e os seus anjos, então como que isso aqui ainda vai acontecer? O reverendo falou que já está entre nós, mas isso aqui é uma coisa que vai acontecer. Tá, vamos deixar essa parte. Tem a diferença no hebraico quando se dirigida diretamente a palavra Ha-Satã e quando apenas menciona como figura de linguagem. O exemplo: foi lançado, atirado o grande dragão. Ele é a serpente, que é chamado de opositor, o Sóten, adversário, Satã, que perverteu todos os moradores do mundo e os seus mensageiros com ele, e foram lançados por terra. É só uma questão que existe uma diferença quando está falando diretamente no artigo a pessoa, fulano de tal, Satã, o Satanás, ok? A diferença é quando eu falo, você é um diabo. Não é que você é o diabo, mas que as características desse diabo estão personificadas em você. Quando Satanás entrou em Judas, ou seja, o Satã não entrou dentro da pessoa de Judas, ou seja, você está pensando como ele, né? Como quando Jesus falou para trás de mim, Satanás. Ou seja, você está com os pensamentos dele, você está se comportando como ele. É aí que a gente vai entender o termo, né? O grande dragão. Aí vem as características do dragão. As características do dragão não é o dragão. Entendeu? O dragão é a personagem, que é o artigo, é a pessoa, é a ideia. Então tudo que vem depois é característica do dragão. Foi lançado por terra o dragão. Aí vem as características. A antiga serpente, chamado de diabo e Satanás, chamado de, mas a questão ali é o dragão. Então vamos entender um pouquinho aí sobre esta passagem. Isso aqui não tem nada a ver com Satã. Isso não tem a ver com Satã. Mas está o nome dele aqui. Mas isso é figura de linguagem. Como também isso aqui não é um crocodilo, é figura de linguagem. Como também não são estrelas, são figura de linguagem. Como também não é uma mulher, é uma figura de linguagem. Entendeu? Esse grande crocodilo, Hu Anahash Hakadmini. Ele, não ela. Ele, Anahash, é a serpente. Kadmoni, antiga, ele é a serpente antiga. Asher Karu Lo Soten, que é chamado por opositor, Soten a Mashiach, opositor do Mashiach, por opositor. Vê Satã e não a Satã, aqui não tem a Satã. Aqui tem Satã, tá vendo? Satã, não tem raça, não tem o artigo definido. Todas as vezes que trata-se exatamente de Satã, vai aparecer Satã. Nunca vai aparecer quando fala exatamente do nosso adversário, não do eterno, do nosso adversário, criado para nos apresentar o mal. Sempre que, vou mostrar a vocês, sempre que aparece ele, aparece Satã. Aqui tem um Ra aqui, ó. Satã pode ser qualquer um. Qualquer um que se opõe a alguém. Por exemplo, o anjo, o mensageiro que se colocou no caminho de
Balaão, está escrito lá, o mensageiro foi por Satã, foi por adversário, para que ele não passasse. Aqui não está dizendo a Satã. Todas as vezes que aparece que é Satã, adversário, o nosso adversário, aparece a Satã. Vou mostrar a vocês daqui a pouco, tá? Vou mostrar a vocês, vocês vão tirar essa conclusão. Então, ele que é chamado por opositor e adversário, vê Satã, não a Satã, Satã. Asher Hidiar Kol Ishvei Tevel Otove Et Av Imo Ishilhu Arza, que perverteu os moradores do mundo. Essa é a mesma descrição que vai ser feita para os imperadores. Vou mostrar a vocês. Perverteram os moradores do mundo. Vou mostrar a vocês. E seus mensageiros com ele foram lançados de terra, foram lançados por terra, foram derrotados. Quem são os mensageiros, os exércitos desse grande crocodilo? O seu império e todos que se juntaram a ele. Isso inclui os governantes locais, incluindo, por exemplo, Herodes e todo esse pessoal, e inclui os seus exércitos, seus soldados, e também inclui todos aqueles que jogavam no time dele, como, por exemplo, sacerdotes, entre outros. Tá vendo? Esse é o problema da palavra anjos quando ela não é analisada no contexto e também na língua original, porque anjo, né, é o quê? É mensageiro, né? Anjo é mensageiro. Então, ali a gente vê também que Deus tem o Senhor dos Exércitos. Então, quem são os exércitos de Deus? Os seus santos anjos, ok? E o exército do adversário, os seus demônios, porque a gente tem ali em Samuel uma passagem, o Senhor estava com o exército à direita e o exército à esquerda, né? Quem enganará Cabe para que ele morra em Ramote Gileade? Aí saiu um espírito do mal da parte do Senhor e disse: eu enganarei e serei um espírito de mentira na boca dos seus profetas. Então existem anjos, né, no sentido de mensageiros celestiais, porém na terra, quando Davi contra Golias diz: quem é esse circunciso filisteu a desafiar o exército do Deus vivo? Mas quem era esse exército? Era o exército de Israel que estava ali. Não tinha nenhum anjo ali ajudando Davi para matar o adversário. Então, exércitos de pessoas do adversário ou de Deus também tinha essa conotação de foi lançado por terra, ele e os seus anjos, ele e os seus soldados, ele e os seus mensageiros. Que eram comandados por eles, por esse império. Não está falando aqui de Satã, da serpente antiga e tal. Não. Aqui é uma figura de linguagem para você se dirigir a alguém que a Escritura Sagrada utiliza muito, o livro de Revelação utiliza muito. Por exemplo, chamar o povo de Israel de Sodoma. O livro de Revelação chamou Jerusalém de Sodoma. Vocês viram? Já lemos isso. O livro de Revelação chamou Jerusalém de Sodoma. Isso é uma figura de linguagem. Ok. Então, é isso aí, né? Vamos voltar lá para finalizar a fala. Não sei, cai pra terra. Quando um terço cai pra onde? Não sei. Cai pra terra. Não sei. No Não inferno creio. não é. Não, ainda não. Tem gente que pensa no diabo como estando no inferno, né? Atormentando os ímpios. Exato. Geralmente vermelho, um pá de chifre, um tridente e um rabinho. Enxofre, Essa visão é de Hollywood, né? E de outros antes. A visão bíblica é que Satanás, os seus anjos caídos, eles estão aqui entre a humanidade. São seres invisíveis, poderosos, oprimem, sugerem, em alguns casos possuem as pessoas, mas ainda não estão no sofrimento, não. Pois é, nunca vi um caso de um anjo possuir o corpo de um ser humano.
próprio Jesus ali, já vimos ali nos Gadarenos, trocentos espíritos malignos, chamados de demônios. Isso sim é comprovado pela igreja até hoje. Quando possuem, são expulsos. Mas um anjo caído entrar no corpo de um ser humano, pelo menos até agora na história da humanidade, nem exorcismos temos esse tipo de comparação.